Olá a todos, dando sequência ao nosso curso de Fisiologia e Fisiopatologia 2, hoje teremos a aula do sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino, ele é o conjunto de órgãos que asseguram a fertilidade, o desenvolvimento e a manutenção das características sexuais masculinas, sendo composto pelas gônadas, no caso do masculino, o testículo, que vai exercer tanto uma função endócrina, através da produção dos esteroides sexuais, mas também uma função exócrina, através da produção do sêmen. Tá? O trato, outro componente do sistema reprodutor masculino, além das gônadas, é o trato reprodutor, que é composto por órgãos. Então, essa secreção exócrina, é o sêmen, que é composto por espermatozoides, que vão ser responsáveis, então, pela fertilidade, masculina, que representam apenas 10% desse sêmen, e por outras secreções exócrinas, dadas por esses órgãos do trato reprodutor, representando 90% da composição do sêmen. Dentre esses órgãos, nós temos a vesícula seminal, representada aqui nessa região. Ela é responsável por promover uma secreção mucosa rica em frutose, que vai ser utilizada como substrato energético pelos espermatozoides presentes ali no sêmen, já que é a principal fonte de energia para os espermatozoides em humanos. É composta também essa secreção mucosa por ácido cítrico e ácido ascórbico, que tem um papel antioxidante, mas também por prostaglandinas e fibrinogênio. As prostaglandinas vão ter um papel importante para permitir que esses espermatozoides, facilitar o alcance desses espermatozoides ao óvulo, uma vez que as prostaglandinas tornam o muco cervical mais penetrável e induzem contrações do útero e trompas, permitindo então essa mobilidade dos espermatozoides. Outro órgão do trato reprodutor que vai contribuir para essa secreção exócrina é a próstata, que vai promover uma secreção leitosa contendo diversos íons, e também ácido cítrico, fosfatase ácida e outros compostos que vão permitir a manutenção adequada desses espermatozoides. No entanto, o principal papel da secreção da próstata, nessa secreção exócrina, que é o sêmen, é a capacidade dessa secreção de ter um pH levemente alcalino, que vai permitir neutralizar a acidez dos outros líquidos seminais e do trato feminino. E essa neutralização é importante para facilitar a mobilidade do espermatozoide, tá? A próstata também secreta um antígeno prostático específico, também é responsável por sintetizar esse antígeno prostático específico, que é muito utilizado na detecção de câncer e de hiperplasia prostática, porque ele é encontrado normalmente em baixa concentração sérica. No entanto, nessas situações há um aumento importante na sua concentração sérica, tá? A próstata está representada aqui. E uma outra secreção exócrina do trato reprodutor masculino é a glândula bulbo-retral, que é responsável pela secreção mucosa lubrificante que limpa e tampona a uretra. Então, a gente tem aqui representado, a gônada masculina, que é o testículo, por onde vai ocorrer o processo, de espermatogênese, como a gente vai ver mais à frente, permitindo então a secreção do espermatozoide de outros produtos que alcançam o ducto. E aqui mais à frente, no ducto ejaculatório, essa secreção promovida lá pela gônada vai se encontrar com outras secreções, como a secreção da vesícula seminal, que vai contribuir principalmente com frutose e prostaglandinas, como a gente viu anteriormente. E mais à frente vai encontrar com a secreção prostática, que vai contribuir principalmente com alguns fatores, mas principalmente com a sua capacidade de neutralizar ali a secreção presente aqui no ducto ejaculatório. E esses componentes, então, vão permitir a composição do sêmen, aguardando o momento o estímulo para que ocorra a ejaculação. Só mostrando aqui, porque na figura anterior não deu para ver, a glândula bulbo-retral, que vai promover aquela secreção prévia antes da ejaculação.
Essa função exócrina, então, vai ser finalizada no pênis, onde ocorre o processo de ejaculação desse sêmen, né? Então, esse órgão hidrodutor que serve para depositar o sêmen na porção distal da vagina, próximo ao colo do útero, ele tem características importantes, principalmente essa elevada vascularização, tá? E a presença de estruturas que permitem essa característica dele de se tornar erétil, né? Que são 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso, que sob o estímulo vai permitir, então, drenar, né, direcionar um alto fluxo sanguíneo para essa região, enchendo essa região, vamos dizer, esponjosa, né, esses corpos cavernosos e esse corpo esponjoso com sangue, que vai permitir com que esse órgão reprodutor se torne erétil, tá? Esse corpo cavernoso, ele é formado por um tecido conjuntivo frouxo e por espaços vasculares cavernosos que permitem, então, essa característica do tecido se tornar erétil, tá? Após esse tecido se tornar erétil, né, durante o ato sexual, né, ou durante uma estimulação, ocorre uma descarga simpática que vai permitir, então, né, que vai levar, então, a um aumento da pressão local, mas também um aumento da pressão dessas glândulas que secretam esses produtos exócrinos, permitindo, então, o processo final de ejaculação do sêmen, né, que seria essa característica. Então, para entender um pouquinho melhor a respeito da secreção exócrina, mas também da secreção endócrina da gônada masculina, a gente precisa olhar para a estrutura dos testículos, né? Os testículos, eles são formados por compartimentos estruturalmente e funcionalmente distintos. Um compartimento tubular, que representa aproximadamente 80% do peso do testículo e é formado pelas células de Sertoli e as células germinativas em diferentes estágios de diferenciação. Esse compartimento tubular, ele é dado pela formação daqueles túbulos semíferos que a gente vai ver mais à frente, que a gente consegue ver aqui num corte transversal, que seriam esses túbulos aqui cortados, mostrando que representa a maior parte do testículo. Mas também é representado por um compartimento intersticial, que seria essa região entre os túbulos semíferos, que é representado principalmente pelas células de Leydig, tá? Dessa forma, as gônadas masculinas apresentam funções importantes, diferentes funções, né? Que são manter a gametogênese através do processo de espermatogênese, que é dado principalmente aqui nesse compartimento tubular, mas que depende de uma contribuição do compartimento intersticial, como a gente vai ver mais à frente. Manter o trato reprodutor masculino e a... Então, olhando aqui melhor esse corte, a gente vai conseguir entender essa estrutura dos testículos, né? Os testículos, eles são compostos de novelos de tubos finos, que seriam esses túbulos semíferos que eu mostrei no slide anterior, cujas paredes possuem células indiferenciadas que vão permitir o processo de espermatogênese, tá? Lembrando que os testículos, eles não ficam dentro da cavidade abdominal, eles ficam na parte externa, no saco escrotal, o que é um mecanismo importante para manter uma temperatura adequada para o processo de espermatogênese, já que consegue manter uma temperatura 2 graus mais baixa do que a temperatura corporal, tá? Essa gônada, ela é protegida por uma cápsula de tecido conjuntivo, que é a cápsula testicular, que vai permitir essa proteção da gônada, tá? E o testículo, se a gente faz um corte nele, a gente consegue ter essa visão, mostrando que ele tem diversos lóbulos, que são essas estruturas aqui, com septos fibrosos, que tem no seu interior esses novelos de tubos finos, que a gente falou anteriormente, que são os túbulos semíferos, tá? Que estão aqui representados, que é onde vai ocorrer o processo de espermatogênese, tá? Esses túbulos semíferos, eles desembocam aqui nessa região rete-testes, que vão desembocar nos ductos eferentes e mais tardiamente alcançar o epidídimo, que é essa estrutura grande aqui desses novelos de tubo fino.
O epidídimo apresenta essa região de cabeça, corpo e cauda, né? Então, a secreção vai ocorrer aqui e vai descer e depois vai alcançar os vasos deferentes, tá? Aqui na região da cauda e dos vasos deferentes, ocorre o armazenamento do espermatozoide viável, aguardando o processo de ejaculação, né? Da excreção dessa secreção exócrina produzida por essa gônada. Aqui, para a gente entender um pouco melhor, a gente tem um corte transversal desses túbulos semíferos, que a gente viu ali anteriormente, né? A gente consegue ver que ele tem essa estrutura que tem o lumen, por onde vai ocorrer essa secreção exócrina, e tem essa estrutura com diferentes tipos celulares, tá? Aqui com um aumento maior e aqui mostrando as diferenças dos tipos celulares, tá? Essa estrutura que forma a parede do túbulo semífero, ela é composta principalmente pelas células de Sertoli, que vão ter um papel estrutural, mas também um papel de suporte para as células germinativas presentes na parede desses túbulos semíferos. As células germinativas presentes na parede desse túbulo semífero, elas vão estar em diferentes estágios de maturação, no caso dos humanos, né? Em outras espécies não necessariamente, mas em humanos sim, podendo estar na forma de espermatogônias ainda, aqui representado em verde, espermatócitos primários, que seria uma diferenciação intermediária, e espermátides, que seria uma diferenciação um pouquinho mais tardia. Desculpa. Essas gônadas, né, elas apresentam alterações ao longo das fases da vida, né? No nascimento, o indivíduo apresenta células germinativas primordiais nesses túbulos semíferos, que na infância, essas células germinativas primordiais se diferenciam, né, em uma parte em espermatogônias, e na puberdade inicia-se a diferenciação das espermatogônias, né, alcançando a sua forma final de espermatozoide, tá? Na puberdade, o indivíduo apresenta aproximadamente 6 milhões de espermatogônias. E como se dá esse processo de espermatogênese, né? A espermatogênese, como eu falei para vocês anteriormente, ocorre nessa estrutura do túbulo semífero, fazendo com que as células mais indiferenciadas fiquem mais próximas da membrana basal, né? Então, no caso, a célula primordial, a célula tronco, né? A espermatogônia fica aqui mais próxima da membrana basal, e conforme ela se diferencia, ela vai migrando com o auxílio da célula de Sertoli, que está aqui promovendo essa estrutura, vai migrando em direção ao lumen, tá? Inicialmente, essa espermatogônia sofre um processo de mitose, gerando espermatogônia, que é a célula filha, que vai permanecer na lâmina basal, ou vai dar sequência ao processo de diferenciação, né? Ocorrendo, então, uma entrada em um processo de meiose, tá? Em seguida, ocorre uma meiose, onde é formado o espermatócito secundário, seguida de outra meiose, formando as espermátides jovens, tá? Então, em humanos, uma espermatogônia, ela é capaz de gerar 16 espermatócitos primários, 4 espermátides haploides e 64 espermátides, tá? Essa citocinese, ela se dá de forma incompleta, então a gente vê aqui que uma espermatogônia, ela dá uma origem a uma espermatogônia filha, né, que fica ali na membrana basal, ou outra que segue o processo de diferenciação, tá? E todo esse processo de diferenciação, ele se dá num movimento em direção à membrana, né, apical dessa célula de Sertoli, para alcançar o lumen e promover a secreção desse espermatozoide no lumen desses túbulos semíferos, tá? E esse processo leva 70 dias para ocorrer. Além, né, desse processo, né, de formação dos espermatozoides, né, que seria essa segunda etapa, que seria a espermiogênese, né, onde
as células vão ter alterações das suas características, né? Ela perde aquela característica redonda, perde grande parte do citoplasma, tem uma condensação da cromatina que vão gerar esse formato aqui, vão ganhar o flagelo, gerando esse formato do espermatozoide, né? Esse processo, então, leva em torno de 70 dias, como eu disse anteriormente, e ocorre da membrana basal para a membrana apical, permitindo, então, a secreção lá no lúmen, tá? Isso é um evento contínuo que ocorre a cada 16 dias, né? Uma vez que a cada 16 dias um grupo novo de espermatocônias são recrutadas para que ocorra esse processo de espermatogênese, tá? Uma vez no lúmen, eu acho que eu falei lúmen intestinal em algum momento, gente, desculpe, mas uma vez no lúmen do tubo semífero, ocorre a maturação ao longo desse trajeto, né, ao longo do túbulo semífero vai ocorrer a maturação desses espermatozoides, que leva em torno de 14 dias. Aqui só mostrando um pouco melhor o processo de espermiogênese, né, onde o espermatócito, né, vai formar espermatide, que vai adquirir características como diminuição do citoplasma, ocorre quase que uma perda completa do citoplasma, uma aquisição dessa característica aqui, vamos dizer, contrátil, né, de mobilidade, que são os flagelos que conferem ao espermatozoide a mobilidade, tá? E uma condensação da cromatina, ganhando essa característica aqui, tá? Além disso, o espermatozoide, ele tem esse invólucro aqui, né, essa cobertura aqui, que é o acrosoma, que é uma estrutura que vai ser responsável pela produção de enzimas hidrolíticas que permitem o processo de fertilização, tá? Esse processo de espermiação, ele está sob o controle das células de Sertoli. Além dessa ação, a célula de Sertoli vai ter tem um papel extremamente importante na manutenção dessa estrutura e nesse processo de espermatogênese, tá? Uma vez que a célula de Sertoli, ela dá um suporte estrutural para as células germinativas, quando a gente consegue ver aqui no túbulo semífero, tá vendo? Ela dá essa estrutura que permite fracionar, né, categorizar as diferentes etapas do processo de espermatogênese, tá? E ela tem junções comunicantes, né, e aderentes que permitem a sua comunicação direta com as células germinativas, mas também permitem esse processo de determinar as etapas de diferenciação e guiar essas células de acordo com sua característica de diferenciação para a região do lúmen do túbulo semífero, tá? Ela gera ainda também, devido a essa característica dessas junções aderentes, ela forma uma barreira hematotesticular, que tem, devido, né, a essas junções oclusivas, que gera uma permeabilidade restrita para o que alcança essa região do lúmen do túbulo semífero, tá? Como eu disse anteriormente, ela promove o direcionamento dessas células em processo de diferenciação para o lúmen e também vai permitir a espermiação, tá? Ela também é responsável pela secreção de solução aquosa, que vai permitir o transporte dos espermatozoides ao longo do túbulo semífero, tá? E ela ainda vai ter um papel ali endócrino, secretando a inibina e a proteína de ligação a andrógeno ali na região do lúmen do túbulo semífero. Então a gente vê, né, que as células de Sertoli têm um papel importante no processo de espermatogênese, que seria essa secreção, né, um componente da secreção exócrina, né, do aparelho reprodutor, né, dos testículos. E, no entanto, ela também tem a capacidade de produzir algumas substâncias endócrinas, como a inibina, que vai ter um papel importante na modulação do eixo reprodutor, como a gente vai ver mais à frente. E, durante o desenvolvimento, as células de Sertoli são responsáveis pela secreção do hormônio antimilleriano, que é o que vai levar à regressão dos ductos de Miller, impedindo o desenvolvimento da estrutura feminina nesse feto, né? Além disso, né, as células de Sertoli vão ter uma contribuição importante para manter um conteúdo adequado de testosterona, né, de andrógenos dentro do túbulo semífero,
uma vez que elas secretam a proteína de ligação ao andrógeno, que vai permitir essa elevada concentração de sertólise, né, presentes ali nos testículos, né, formando ali o túbulo semífero. Nós temos nos espaços peritubular, né, no compartimento peritubular, células intersticiais com a característica de sintetizar esteroides, né? No caso, os androgênios, que são as células de Leydig. As células de Leydig têm uma estrutura que capacita ela a sintetizar esses androgênios, né? Muito parecida com as células lá, né, adrenocorticais, né? Como, por exemplo, uma alta expressão de receptores de colesterol para captar LDL, o colesterol presente na LDL e na HDL, a proteína STAR, que é aquela proteína reguladora aguda esteroidogênica, que vai permitir jogar esse colesterol para dentro da mitocôndria para que ocorra o processo de síntese desses esteroides. Então, essa célula de Leydig, ela tem bem essa característica de síntese de androgênios, né? Tem as proteínas necessárias para que esse processo de síntese ocorra. Dentre os produtos secretados por essa célula, a testosterona é o hormônio mais abundante, seguido da dihidrotestosterona, que é o que tem maior potência quando a gente fala em ação celular, androstenediona, desidroepiandrosterona e desidroepiandrosterona sulfatada, tá? Então, esses são os produtos dessas células de Leydig, tá? Essas células de Leydig, elas têm ainda internamente a expressão da 17-beta-HSD do tipo 3, que permite a conversão de parte da androstenediona sintetizada em testosterona, promovendo então essa ampla secreção de testosterona por essa célula. Então aqui a gente consegue ver melhor essa similaridade, né, entre as células da glândula adrenal, né, do córtex adrenal, e as células de Leydig, né, nos testículos, observando que a partir do colesterol captado, né, a presença da enzima desmolase vai permitir, né, que também aqui está presente, vai permitir a conversão desse colesterol em pregnenolona, permitindo então a sequência de eventos que vão levar à síntese dos esteroides, tá? No caso da glândula adrenal, dependendo do tipo de celular em questão, né, de qual zona do córtex nós estamos falando, é possível gerar diferentes produtos devido às diferentes sequências de enzima que tem. No caso dos testículos, que é o foco dessa aula, a gente observa que essa pregnenolona, após diferentes etapas, alcança a síntese ou de androstenediona ou de testosterona, que é o principal produto secretado pelas células de Leydig, lembrando que não é um único produto. Essa célula de Leydig, então, ela vai secretar esse produto, né, com esses androgênios, tanto no fluido dos túbulos semíferos, mas também nos capilares intersticiais. Então, a gente tem aqui novamente o processo de síntese a partir da pregnenolona, né, em que a gente vai sintetizar, tem uma série de eventos levando a síntese de androstenediona, que eu falei para vocês que devido à expressão essas células de Leydig da 17-beta-HSD do tipo 3, a maior parte dessa androstenediona é convertida em testosterona, levando então à secreção da testosterona tanto nos túbulos semíferos como na circulação sanguínea. Na verdade, aqui, desculpa, é ao contrário, circulação sanguínea e aqui nos túbulos semíferos, tá? Na circulação sanguínea, essa testosterona, ela não vai migrar, né, circular livremente, como a gente sabe. 60%, né, como é um hormônio como todo hormônio esteroide, né, a maior parte vai migrar ligada a uma proteína carreadora, que no caso da testosterona, 60% vai estar ligado a essa proteína ligadora de hormônios sexuais, que é a SHBG, tá? 38% ligada à albumina e apenas 2% da testosterona circulante vai estar na forma livre, que é a forma ativa do hormônio, tá? Então, na circulação sanguínea, esse equilíbrio entre testosterona livre e testosterona ligada vai permitir que ela alcance os tecidos alvos, que no caso, nesses tecidos alvos, pode, dependendo da enzima que esse tecido expresse, ser convertido em 17-beta-estradiol, no caso dos tecidos que expressam aromatase, ou ser convertida na forma potente do hormônio, que é dihidrotestosterona, que é o DHT, pela ação da enzima 5-alfa redutase.
Então, enquanto na circulação sanguínea é essa proteína SHBG que vai permitir esse equilíbrio entre a fração livre e a fração ligada do hormônio, no túbulo semífero vai ser a proteína ligadora de androgênio, né, que vai fazer esse equilíbrio, que é aquela proteína secretada pelas células de Sertoli. Então, a gente já vê aqui uma ação em conjunto da célula de Sertoli e da célula de Leydig para manter um adequado aporte de esteroides sexuais ali para que o processo de esteroidogênese ocorra. Isso porque, né, devido à secreção dessa proteína ligadora de androgênio lá no túbulo semífero, vai ocorrer uma elevada concentração de testosterona na luz desse lúmen, garantindo altas concentrações de testosterona no interior do túbulo semífero, tá? E isso é importante para manter a espermatogênese. Então, a gente vê uma ação em conjunto da célula de Sertoli com a célula de Leydig, favorecendo o processo de espermatogênese, né? Mostrando que apesar na célula de Sertoli modular várias etapas aqui do processo de espermatogênese, é a ação dela em conjunto com a célula de Leydig que permite que esse processo ocorra, através desse fator sinalizador, né, que vai ser os andrógenos. E como é que esses androgênios fazem a sua ação, né? O mecanismo da ação dos androgênios é da mesma forma, eles se ligam a um receptor citoplasmático da mesma forma que os esteroides adrenais, né? No caso, né, a testosterona ligada à proteína circulante, né, vai se desligar, né, tendo um equilíbrio com a forma livre, e essa forma livre entra na célula, e dentro da célula, essa forma livre pode, diretamente se ligar ao receptor de androgênio, que fica presente, né, ancorado no citoplasma, normalmente ancorado uma proteína de choque, e uma vez que essa testosterona interage com esse receptor, ela modifica a conformação desse receptor, permitindo que ele desancore dessa proteína e migre para o núcleo, né, ligado ao hormônio, onde vai se ligar a região promotora do gene responsivo à testosterona para exercer seu efeito, né? Numa região específica que é chamado de elemento responsivo a androgênio, conhecido como ARI, tá? Além de exercer essa ação direta, né, pelo AR, né, essa interação direta com o AR, a testosterona dentro de alguns tipos celulares que expressam a enzima 5-alfa-retutase pode ser convertida em dihidroxitestosterona, tá? E essa dihidroxitestosterona vai exercer o mesmo efeito, interagir com o AR citoplasmático, levando então ao seu deslocamento da proteína de ancoramento, migrando então o complexo para o núcleo, que vai interagir com o elemento responsivo ao andrógeno, presente na região promotora do gene alvo. Desculpa, gente. Através dessa interação, os andrógenos, né, os androgênios vão ser capazes de exercer suas ações naquela célula-alvo, como promoção e manutenção da espermatogênese, que é mediada principalmente pela testosterona, inibição do desenvolvimento mamário, que é mediada principalmente pela testosterona, efeito anabólico sobre músculos, alongamento das cordas vocais, que também é mediada pela testosterona principalmente, atividade das glândulas sebáceas, que é mediada principalmente pelo DHT, desenvolvimento de pelos corporais, também mediado por ele, regulação da libido, que envolve as duas isoformas do hormônio, tá? E controle da secreção de gonadotrofinas, que vai ter um papel essencial promovendo o controle dessa síntese de androgênios. Bom, né? Então, e o que são essas gonadotrofinas? As gonadotrofinas são os produtos da secreção dos gonadotrofos presentes na hipófise anterior, que vão estimular a secreção pelas gônadas, que no caso dessa aula, né, a gônada masculina, o testículo, vai estimular a secreção dos andrógenos, tá? São duas gonadotrofinas, né? O hormônio luteinizante, o LH, e o hormônio folículo estimulante, o FSH, tá? Essas gonadotrofinas vão alcançar, né, o testículo, atuando de forma diferenciada nas células de Leydig e nas células de Sertoli, permitindo então um adequado, né, um estímulo para a secreção da função testicular, tá?
Como todo eixo, né, ele é regulado pela liberação de uma substância, né, hipotalâmica, que no caso é o hormônio liberador de gonadotrofina, o GnRH, que vai ser secretado lá na eminência média, alcançando então a hipófise anterior e estimulando a secreção dessas gonadotrofinas. Essas gonadotrofinas, o LH e o FSH, caem na circulação sanguínea, alcançando o testículo, onde a célula de Leydig, que tem um receptor para o LH, vai responder ao LH, estimulando a secreção endócrina, né? Estimulando a síntese e secreção dos androgênios, né? No caso, a testosterona, que vai ter uma ação de inibição, né? Uma alça regulatória de feedback negativo sobre o eixo, atuando tanto inibindo a secreção de GnRH pelo hipotálamo, como inibindo a secreção das gonadotrofinas na hipófise, tá? Mas também essa testosterona produzida pelas células de Leydig vai ter um papel estimulando a ação da célula de Sertoli sobre espermatogênese, tá? Além do LH, né, a outra gonadotrofina secretada é o FSH. O FSH, ele tem um receptor na célula de Sertoli e atuando na célula de Sertoli vai estimular os processos de espermatogênese, mas também vai levar ao estímulo da secreção da inibina. A inibina vai exercer uma alça de regulação negativa sobre a secreção do FSH lá na hipófise anterior. Isso porque o efeito inibitório da testosterona sobre a secreção de gonadotrofinas se dá via GnRH lá no hipotálamo, né? Aqui reduzindo essa alça estimulatória, mas também inibindo a secreção de LH, né? A secreção do LH é responsiva à testosterona, mas a FSH é responsiva a secreção de GnRH, né, o hormônio liberador de gonadotrofinas, pelo hipotálamo, se dá de forma pulsátil, exercendo pulsos que levam à secreção de LH de forma, vamos dizer assim, proporcional. Dessa forma, modificações na frequência e amplitude do pico de GnRH modificam diretamente a frequência e pico de LH, alterando então todo aquele eixo, né? Principalmente a secreção, o estímulo para secreção, síntese e secreção de testosterona. Novamente o eixo, mostrando as suas ações das gonadotrofinas. Então, em resposta a um aumento do hormônio liberador de gonadotrofina, há um estímulo para a secreção das gonadotrofinas, sendo que o LH é mais sensível a esse estímulo, né? Às oscilações do GnRH. E o LH vai atuar, então, nas células de Leydig, estimulando, né, os processos de síntese de androgênios, né? No caso, estimulando principalmente a secreção de testosterona, que vai ter seus efeitos secundários no corpo, atuando em todas as células-alvos que têm um receptor de androgênio, vai promover um aumento do conteúdo, né, dentro ali, né, no lúmen do túbulo semífero de testosterona, que vai ser importante, né, essencial para que um processo de espermatogênese ocorra de forma correta, além de atuação direta nas células de Sertoli, favorecendo esse processo de espermatogênese, tá? Em paralelo, né, o FSH vai atuar na célula de Sertoli, que é a célula que tem o receptor para sua ação, tá? E nessa célula de Sertoli, a principal ação do FSH que favorece o processo de espermatogênese é a síntese e secreção da proteína ligadora de androgênio, que vai ficar ali no túbulo semífero, permitindo então uma alta concentração de testosterona local, que novamente eu volto a repetir, é essencial para um processo de espermatogênese adequado. Tá? A célula de Sertoli, né, sob a ação do FSH, também vai promover um aumento da aromatase, que é aquela enzima que vai ser capaz de converter testosterona em 17-beta-estradiol. E esse estradiol, ele aparentemente tem uma ação importante também no processo de espermatogênese. Parece que as espermatogônias têm um receptor para estradiol e isso seria importante, esse estradiol local seria importante para um processo de espermatogênese adequado. Tá? Só acrescentando, sob a ação do FSH, né, o aumento importante dele que tem na puberdade, que vai ocorrer o estímulo para o crescimento e desenvolvimento durante a puberdade, né, o estímulo ali testicular, para o crescimento testicular durante a puberdade.
tá? É, é importante, né, a gente ver que essas gonadotrofinas, apesar de atuarem em células diferenciadas, através de alguns fatores autócrinos, algumas ações autócrinas paráquinas, elas são capazes de modular suas ações sobre cada uma dessas células. E apesar delas terem essas ações diferenciadas, a produção e a maturação dos espermatozoides requerem a presença e a ação combinada dessas duas gonadotrofinas. Fechando então o eixo, né, fisiologicamente, essa produção de testosterona, né, em resposta ao estímulo do LSH nas células de Leydig. Essa testosterona sérica, ela é capaz de exercer uma alça de retroalimentação negativa sobre o hormônio liberador de gonadotrofina, mas também lá na hipófise, inibindo a secreção do LH, do hormônio luteinizante. No entanto, esse efeito da testosterona em inibir o FSH diretamente lá na hipófise só ocorre em altas concentrações de testosterona, tá? Quem vai exercer esse efeito de inibição, essa alça de retroalimentação negativa sobre a síntese e secreção de FSH pela adenohipófise é a inibina produzida lá pelas células de Sertoli. Então, lembrando exatamente o que ocorre aqui é uma alça, onde o FSH estimula a secreção de inibina e essa inibina atua diretamente inibindo a secreção de FSH. Assim como o LH estimula a secreção de testosterona, que vai atuar inibindo a secreção de LH. Lembrando novamente que a testosterona também atua lá no GNRH, inibindo então a síntese e secreção das duas gonadotrofinas, só mostrando que fisiologicamente o LH ele é mais sensível e mais responsivo à testosterona do que o FSH, sendo o principal regulador a inibina, tá? O principal regulador negativo. E só relembrando, né, que essa alça de regulação negativa ela não é exercida apenas pela testosterona, mas também pelos outros produtos secretados pela célula de Leydig, como o DHT, né? E no caso pela conversão da testosterona lá no hipotálamo, pela presença da aromatase, né, a conversão da testosterona e estradiol, que também vai exercer essa alça de regulação negativa. No entanto, o funcionamento desse eixo, né, ele tem ajustes ao longo da vida que vão ser responsáveis pelas alterações hormonais no sexo masculino, né, naquele indivíduo do sexo masculino, ao longo da sua vida, onde a gente consegue observar alterações no eixo na infância, durante a fase da criança, né, no jovem, e as alterações que ocorrem no eixo para que ocorra o processo de puberdade, que vai ser responsável pela instalação da capacidade reprodutiva das alterações, as alterações hormonais que ocorrem em decorrência desses ajustes do eixo hipotálamo, hipófise e testículo ao longo da vida, tá? Então, no início da vida, lá na vida fetal, existe um aumento importante das gonadotrofinas, ainda no final do primeiro trimestre, na verdade, mais no segundo trimestre da gestação, que vai ser responsável por essa elevação da testosterona sérica nesse feto do sexo masculino, que vai ser importante, né, para diferenciação sexual no sexo masculino, né, a aquisição das características primárias do sistema reprodutor masculino, né, incluindo a elevada produção de testosterona nesse início da vida é importante para diferenciação para que a diferenciação em testículos ocorra pelo ducto de Volve, né? Ao longo da vida a gente observa, né, então, que após esse pico, no início da vida, logo após o nascimento, existe um pico das gonadotrofinas acompanhando um pico na concentração de testosterona, tá? E durante toda a infância existe uma espécie de supressão na concentração sérica de LH, FSH e testosterona nesses indivíduos, né, com certas oscilações da inibina. É importante a gente lembrar que durante essa fase de senescência, como a gente vai ver mais à frente, existem alguns ajustes no eixo, então ainda existe ali, o eixo ainda está ali, mas existem ajustes funcionais que levam a essa menor produção de testosterona ao longo da vida. Mas é importante a gente lembrar que no período entre aproximadamente 6 e 8 anos, né,
tanto o indivíduo do sexo masculino quanto do sexo feminino, ele apresenta aquele fenômeno que a gente chama de adrenarca, em que a glândula adrenal vai produzir, vai ter uma maior, um pico, vamos dizer, de produção de esteroides sexuais. No entanto, nessa situação, os esteroides sexuais gerados, né, produzidos por essa glândula adrenal, não afetam de forma importante a concentração sérica de testosterona, porque como vocês viram na aula lá de adrenal, essa produção é quase nula pela adrenal. Essa produção de testosterona é baixíssima, né? Sendo os principais androgênios sexuais o DHEA e a androstenediona, tá? E esse fenômeno da adrenarca, em que você tem um aumento dos androgênios sexuais, tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino, vai ser importante para a aquisição dos primeiros pelos axilares e pubianos, mas também, às vezes, desculpa-me, gente, a aquisição do odor característico das axilas, tá? E mais à frente, a gente observa que na fase da puberdade, esse eixo parece ser reativado, em que a gente observa um aumento das gonadotrofinas e, consequentemente, o aumento dos produtos produzidos pelas suas células-alvo, né? No caso, a testosterona produzida pelas células de Leydig, né, em resposta ao aumento do LH, e a inibina produzida pela célula de Sertoli, em resposta ao estímulo pelo FSH. E de que forma ocorre esse ajuste desse eixo? De forma interessante, né? O que parece ocorrer são ajustes centrais, tá? Que vão afetar aquela pulsatilidade desculpa, do hipotálamo para a secreção do GnRH, né, do hormônio liberador de gonadotrofina. Existe uma diminuição na amplitude, né, e na frequência dos picos responsáveis pela secreção do GnRH, e isso vai afetar diretamente a amplitude e a frequência de picos na secreção das gonadotrofinas, né, do LH e do FSH. E isso ocorre na infância, e como você tem esse menor pico dessas gonadotrofinas, você praticamente não tem estímulo para a secreção de testosterona, né? Então, a secreção de testosterona nessa infância é baixíssima, tá? Na verdade, praticamente nula. Isso reflete um pouco também uma aquiescência, assim, das células de Leydig, tá? No entanto, na puberdade, o que ocorre, né, é que essa quase que, vamos dizer assim, essa menor amplitude e essa menor frequência de picos, né, ela ganha um outro perfil. No início da puberdade, o indivíduo ele passa a apresentar, né, no período pré-sono, né, uma frequência maior de picos, né, de amplitude e frequência de picos na secreção do GnRH e, consequentemente, das gonadotrofinas, que afetam diretamente a capacidade, né, promovem um aumento progressivo na produção dos esteroides gonadais, promovendo, então, um aumento da testosterona sérica. Tá? Esse aumento normalmente é um aumento que se dá, vamos dizer, de forma tardia, né? A gente vê essa elevação dos picos no período noturno e a elevação na testosterona sérica se dá um pouco de forma mais tardia, né? Mais para a parte do dia, né? Na parte da manhã. E o que a gente vê ao final da puberdade é que o indivíduo modifica completamente esse padrão, né? Esse gerador de pulso hipotalâmico na secreção do GnRH, promovendo então a frequência de pico e amplitude característica da fase reprodutiva, que seria a fase adulta, mostrando então esse perfil de transição entre a frequência, né, entre esse gerador de pulso hipotalâmico, que vai modular diretamente a produção de gonadotrofinas, levando então ao estímulo para maturação e desenvolvimento das células de Sertoli de Leydig, que vai gerar então, consequentemente, aumento da testosterona e a aquisição da capacidade reprodutiva, tá? Só juntando mais um fato, além dessas alterações no gerador de pulso hipotalâmico, né, uma outra característica interessante aqui nessa fase da infância é que durante a infância, aparentemente, né, a sensibilidade
das gonadotrofinas, a inibição pelos esteroides sexuais é bastante elevada. Então, basta uma pequena concentração de testosterona para inibir a produção de LH. Tá? Aqui nesse início da vida. E isso se modifica conforme o indivíduo entra no período peripuberdade, né? Peripubertal. Quando ele entra na puberdade, essa sensibilidade é diminuída, permitindo então valores mais elevados de testosterona sérica na vida desse indivíduo, que vai ser importante para quê? Vai ser importante para aquisição, né, para uma maturação do sistema reprodutor, tornando esse indivíduo então capaz de exercer a atividade reprodutiva. Então aqui só a gente vendo, né, esse processo de maturação sexual, né, que seria a puberdade, é caracterizado por um conjunto de transformações que marcam o amadurecimento sexual e o início da fertilidade do indivíduo, e ele se deve basicamente por alterações centrais, né? Alterações no gerador de pulso hipotalâmico, responsável pela secreção do GNRH, que vai levar a esse aumento na produção de gonadotrofinas, né? Já que você aumenta a frequência e amplitude dos pulsos, você também vai aumentar a frequência e amplitude dos pulsos na produção de LH e FSH lá pela adenohipófise, e a alteração dessas gonadotrofinas vai ser importante para promover o crescimento e a maturação testicular, tá? Incluindo o desenvolvimento dos túbulos semíferos, o desenvolvimento da maturação da célula de Sertoli e também da célula de Leydig. Com a maturação da célula de Leydig, vai ocorrer então um aumento na produção de testosterona, né? Um aumento na concentração sérica de testosterona, que vai permitir então um funcionamento do eixo clássico, como a gente viu, como eu apresentei para vocês, que é como funciona no indivíduo adulto. E só relembrando, né, que esse aumento da testosterona, ele também é permitido porque nessa fase da puberdade, além dessas alterações do gerador de pulso hipotalâmico, também é reduzida a sensibilidade à inibição do eixo, que permite, né, uma elevada concentração de testosterona e a manutenção de elevadas concentrações de LH e FSH. Professor, o eixo não funciona? Não, isso na verdade tira aquela supressão que existia na infância. Aqui o eixo vai adquirir aquele perfil clássico que a gente viu naqueles primeiros slides de eixo, tá? Os fatores envolvidos nessas alterações centrais responsáveis pela entrada na puberdade ainda vem sendo amplamente estudados, tá? Então, é descrito diversos despertadores hipotalâmicos que teriam, vamos dizer assim, um papel direto nessas alterações ou seriam fatores permissivos, diríamos assim. Então, é bem clássico já o envolvimento da leptina, né? Nessa fase da puberdade. Então, indivíduos que apresentam redução da concentração sérica de leptina, né? Então, vamos supor uma atleta, por exemplo, do sexo feminino, normalmente ela tem, às vezes, tão baixa massa de gordura, né? Uma baixa adiposidade, que ela apresenta uma redução de leptina sérica, né? Lembrando que a leptina é secretada de forma proporcional à massa de tecido adiposo. E essa baixa leptina pode comprometer a menarca, né? O desenvolvimento, a entrada na puberdade dessa atleta, tá? Também alguns autores vêm identificando que indivíduos obesos podem ter uma entrada precoce na puberdade devido ao excesso de leptina. Então, mostrando que as oscilações da leptina sérica podem estar envolvidas nessas alterações centrais envolvidas no desenvolvimento, na verdade, na entrada da puberdade. Outros fatores que parecem atuar como despertador hipotalâmico são as alterações na melatonina, as endorfinas, o peptídeo Y, o óxido nítrico e a quispeptina. Vários autores vêm explorando essa ação central dos neurônios que expressam quispeptina, afetando diretamente os neurônios hipotalâmicos que secretam GNRH, mostrando realmente que essas alterações centrais vão ser as responsáveis por promover as alterações na frequência e na amplitude dos pulsos de secreção de GNRH que vão permitir essa entrada na puberdade, tá?
E essa entrada na puberdade, né, ela é desencadeada por vários fenômenos, né, que modificam, que geram o desenvolvimento sexual secundário desse indivíduo, né, que vão permitir então características que o torne esse indivíduo fértil, tá? Dentre essas alterações, né, no sexo masculino é descrita que já a partir dos 12 anos pode surgir os pelos pubianos, tá? Crescimento do pênis ocorre já a partir de 13 anos, lembrando que essas idades variam muito de indivíduo para indivíduo. E o estirão de crescimento também vai ocorrer em decorrência dessa fase da puberdade, né? Por essa maturação dos órgãos sexuais. É muito utilizado, né? Os estágios de é importante ter em mente que cada característica depende do indivíduo, existem fatores envolvidos nas idades em que essa puberdade se instala, mas existem faixas esperadas para que ela se instale e categorização das diferentes faixas das características adquiridas por aquele indivíduo, né? Então seriam os estágios de maturação sexual ou estágios de Turner, que determinam, né, faixas de concentrações hormonais como LH, FSH, testosterona e o DHEA sulfatado, tá? Mas também alterações no crescimento do pênis, né, e na aquisição dos pelos, bem como as alterações na estrutura óssea, né, na aquisição de pelos em outras partes do corpo que não apenas a pubiana e na estatura, né? A gente vê que aqui nessa fase de P3 para P4 existe um aumento importante na velocidade de crescimento do indivíduo, chegando ao estágio final em P5 da maior altura alcançada, tá? Então seriam faixas para determinação desses estágios de maturação sexual, né? Essas fases da puberdade. Mas em conjunto, né, a puberdade ela vai promover alterações testiculares mediadas principalmente pelo FSH, mas com uma contribuição do LH, que vão ser responsáveis pela maturação do testículo, e o que vai levar também, né, como você tem um aumento ali no desenvolvimento dos túbulos semíferos, você vai ter um aumento de aproximadamente 2,5 centímetros em diâmetro desse testículo. Esse indivíduo, né, ele vai apresentar os pelos pubianos, relembrando que não vai ser apenas devido a esses androgênios testiculares, mas também os androgênios produzidos pela glândula adrenal. Esse indivíduo, ele pode apresentar o fenômeno de espermarca, que seria característico da chegada à puberdade, onde ele já adquiriu uma maturação sexual importante, na qual ele já sintetiza, né? Ele já é capaz de promover espermatozoides, e essas espécimes podem ser encontradas no trato urinário durante a manhã, na urina desse indivíduo, tá? Ele apresenta também maturação reprodutiva, lembrando que a puberdade ela não envolve apenas o sistema reprodutor, mas também envolve alterações físicas e psicológicas, né, incluindo o estirão do crescimento, no caso da física, fechamento de epífises, que são ações mediadas não apenas pelos esteroides sexuais, principalmente pelo estrogênio, mas também pelo GH e o hormônio tiroidiano, tá, que é o estirão do crescimento pubertal. Mas essa maturidade reprodutiva, né, ela ocorre antes mesmo que esse indivíduo, além da maturidade física, adquira também a maturidade psicológica, tá? Que seria aquela aquisição do comportamento adulto, diríamos. Tá? E a puberdade testicular, ela pode ser identificada, né, porque como que eu vou dizer assim, é caracterizada pela presença de várias espermatogônias sendo convertidas, né, se diferenciando em espermatócitos, né, mostrando já que o processo de espermatogênese está ocorrendo nesse indivíduo. E com essa chegada à puberdade, né, esse indivíduo, então, ele vai passar a apresentar uma elevada concentração sérica de testosterona ao longo da sua vida, que vai permitir os efeitos da testosterona no seu organismo. Bom, então a testosterona ela apresenta diferentes ações no organismo, né? Atuando tanto diretamente via seu receptor AR ou atuando na célula-alvo, sendo convertido em outros produtos como o DHT, que vai atuar na célula-alvo exercendo seus efeitos, tá?
A testosterona também, só lembrando, no meio intracelular pode ser convertida sob a ação da aromatase em estradiol. Dessa forma, a testosterona exerce diversas ações, promovendo transformações definitivas ou reversíveis. Então, a testosterona ela vai ser importante lá na diferenciação intrauterina, né, através da sua conversão em DHT, na diferenciação, né, e desenvolvimento do pênis, do escroto, da uretra, da próstata, favorecendo então a aquisição dos caracteres sexuais primários masculinos, né? A testosterona também está envolvida no desenvolvimento do epidídimo, do ducto deferente e das vesículas seminais, tá? Da mesma forma, a testosterona, né, mais à frente, né, durante a puberdade, ela vai estar envolvida na aquisição dos caracteres sexuais secundários, como, por exemplo, né, aqui como representado, o desenvolvimento durante a puberdade, como o desenvolvimento das vesículas seminais, tanto por ação direta da testosterona ou por ação do DHT. Os efeitos da diferenciação sexual da testosterona envolvem a diferenciação dos ductos de Wolff, o desenvolvimento da próstata, né, que seria uma ação tanto do DHT quanto do estradiol, a masculinização da genitália externa, que seria um efeito promovido pelo DHT, e a tecida dos testículos, que é promovida sob a ação da testosterona. O efeito estimulatório sobre o crescimento do trato genital masculino durante a puberdade se dá por ação do DHT, que vai ter um papel promovendo um aumento peniano, né, uma ação na genitália externa. Na genitália interna, a testosterona vai atuar aumentando a vesícula seminal e as suas capacidades de secreção. O DHT e o estradiol vão atuar, né, promovendo aumento da próstata e da sua secreção aí durante a puberdade, tá? E a testosterona vai ter um papel fundamental inibindo o desenvolvimento mamário. É importante lembrar que várias dessas ações, inclusive a masculinização da genitália masculina externa, dependem do DHT. Então, indivíduos que têm um comprometimento da conversão da testosterona em DHT por uma deficiência da enzima 5-alfa-redutase vão ter um comprometimento das ações mediadas pelo DHT, como, por exemplo, a masculinização da genitália externa. Então, esse indivíduo ele apresenta a característica de pseudo-hermafroditismo masculino, porque a genitália externa não tem as características de genitália externa masculina devido a essa deficiência na produção do DHT. Além dessas ações, a testosterona também tem um papel promovendo um processo de espermatogênese adequado, né? Promovendo a produção de espermatogênese, que se dá por uma ação direta da testosterona, mas também por ações mediadas pela sua conversão em DHT e em estrogênio, tá? As células de Sertoli, elas possuem um receptor pro androgênio, mostrando então essa responsividade à testosterona, tá? E além disso, elas possuem a aromatase, permitindo então a conversão dessa testosterona em estradiol, o que permite essa produção de estrógenos locais que parece ser importante para aumentar o processo de espermatogênese. Além disso, né, a testosterona também vai ter ações importantes, né, promovendo aquisições como o crescimento da barba, o desenvolvimento da próstata, a aquisição de pelos, né, o padrão e o comportamento sexual, né, o padrão masculino e o comportamento sexual masculino e a aquisição da voz grossa através de alterações ali nas cordas vocais. Dessa forma, né, a testosterona então vai ter um papel no desenvolvimento e manutenção dos caracteres sexuais secundários masculinos, né, tanto físico masculino, através do alargamento dos ombros e do aumento muscular, que são ações promovidas pela testosterona, mas também um crescimento laringeal e alongamento das cordas vocais, que são ações da testosterona promovendo uma voz mais grave, tá? Além disso, a testosterona também possui efeitos centrais, né, mentais, promovendo uma maior agressividade e uma atitude ativa, que é mediado pela testosterona, mas também a testosterona, o DHT e o estradiol em conjunto favorecem também o maior libido e o comportamento sexual.
Os androgênios também vão ter um papel importante em promover o crescimento de pelos em regiões específicas da pele, adquirindo padrão masculino, né? Então, o DHT vai ser responsável em baixas concentrações por promover o crescimento de pelos em regiões da axila e regiões pubianas. Já em altas concentrações, ele vai ser responsável por distribuir o pelo de forma, né, aquela característica masculina, na região do peito, da face e área superior ao pubis. Além disso, esses androgênios, né, no caso DHT, ele vai ser responsável pelo padrão masculino de calvície, que é aquela linha de cabelo recua anterolateralmente, que a gente não observa nem em mulheres, nem em meninos pré-púberes, tá? Além de promover um aumento de produção de sebo pelas glândulas sebáceas, responsável, né, pelo o aumento, né, da distribuição de espinhas. Além dessas ações, né, a testosterona também vai ter um papel importante promovendo características masculinas de deposição de massa muscular, de adiposidade visceral abdominal, as características, né, no esqueleto, né, na estrutura óssea e na distribuição de células sanguíneas vermelhas. Isso porque a testosterona promove efeitos anabólicos em músculos, aumentando a síntese de proteínas e diminuição da quebra dessas proteínas, além de promover um aumento no tamanho da célula muscular, a hipertrofia. Nos ossos, a testosterona vai promover um crescimento linear acelerado, enquanto o estrogênio, né, através da conversão dessa testosterona ali local em estrogênio por ação da aromatase, vai promover o fechamento das epífises. Tá? Em ação, né, em conjunto, a testosterona e o estrogênio, né, o estradiol, vão promover esse aumento da densidade óssea, né, da massa óssea. E os efeitos hematológicos e imunológicos promovidos pela testosterona favorecem um aumento da produção de eritropoetina nos rins, promovendo então um aumento dos eritrócitos. Bom, então a gente viu, né, que a testosterona tem diversos efeitos fisiológicos. E dada o desejo por vários desses efeitos fisiológicos, como por exemplo a hipertrofia muscular, né, o aumento de massa muscular, o aumento de força, né, existem, né, a indústria farmacêutica desenvolveu moléculas sintéticas derivadas da testosterona que exerceriam efeitos semelhantes, né? No caso, a testosterona, a oxandrolona, o estanozolol e o decanoato de nandrolona. Essas moléculas sintéticas, elas são capazes de interagir com a AR e desenvolver efeitos desejáveis, né? Os efeitos da testosterona, incluindo, diríamos, efeitos não desejáveis. Então, por exemplo, o uso de anabolizantes por mulheres vai aumentar a massa muscular, mas também vai gerar os efeitos, por exemplo, nas cordas vocais, gerando então um espessamento das cordas vocais, promovendo então uma voz mais grave. Então, esses anabolizantes, né, essas moléculas sintéticas, desenvolvem ações em certas situações da testosterona. Esses efeitos, né, são desejáveis na prática clínica, né? Esses esteroides anabolizantes, eles podem ter utilização terapêutica na situação de hipogonadismo masculino, né, justamente para promover, né, um aporte desses esteroides nesse indivíduo que não tem uma capacidade adequada de produção desses esteroides, né, da testosterona. Pode ser utilizado na senescência masculina como uma reposição hormonal, em estados catabólicos e de fraqueza muscular para promover aumento de massa muscular, na síndrome de falência da medula óssea, e também vem sido estudado o seu uso para para exercer ações de contraceptivo masculino. Então, e qual é a questão do uso desses esteroides sintéticos, né? No indivíduo normal, aqui só para a gente relembrar o que a gente viu da aula até o momento, né? O eixo hipotálamo-hipófise vai ser responsável, né, por promover, no caso o hipotálamo, secreta GNRH, que vai ativar a hipófise a secretar FSH e LH, sendo que o LH vai atuar na célula de Leydig, promovendo a produção de testosterona, que vai permitir, né, testosterona na circulação sanguínea, mas também uma elevada concentração de testosterona intratesticular. Tá?
tá? Essa testosterona intratesticular, ela vai atuar na célula de Sertoli, permitindo o processo de gametogênese, né? E além disso, na célula de Sertoli, decorrente da produção da proteína ligadora de androgênio, o que vai ocorrer é que parte dessa testosterona vai deixar de estar na forma livre e vai ser secretada no túbulo semífero, permitindo então uma elevada concentração de testosterona local, que é essencial para esse processo de espermatogênese que vai permitir a fertilidade desse indivíduo, tá? No entanto, apesar dessa alta concentração de testosterona intratesticular, que normalmente é aproximadamente 100 vezes maior do que a da circulação sanguínea, a testosterona que vai ser responsável por promover a regulação do eixo é a testosterona circulante, tá? Então, essa testosterona circulante, ela vai atuar tanto no hipotálamo quanto na hipófise, inibindo a secreção do GNRH e a secreção do LH. Então, promovendo, então, uma alça regulatória adequada do eixo, né? Um ponto de equilíbrio normal do eixo. Tá? Então, mantendo então uma concentração sérica de testosterona adequada e uma concentração intratesticular de testosterona. O indivíduo que faz uso de andrógenos exógenos, né? Esse andrógeno exógeno vai aumentar então a concentração de andrógeno circulante, né? E esse andrógeno circulante, ele tem a capacidade de inibir o eixo, inibindo tanto a produção de GNRH pelo hipotálamo e também a produção de LH pela hipófise. Então, menos LH vai atuar na célula de Leydig, favorecendo então uma menor produção e secreção de testosterona, tá? No entanto, esse andrógeno exógeno, né, que esse indivíduo faz uso, ele vai ficar ali apenas na circulação sanguínea. Como ele leva a uma inibição do eixo, né, promovendo uma menor produção de testosterona pela célula de Leydig, ele vai promover então baixos níveis de testosterona intratesticular, o que vai afetar a funcionalidade da célula de Sertoli, promovendo baixas concentrações de testosterona ali local, que prejudicam o processo de espermatogênese. Então, por isso que a utilização desses andrógenos exógenos vem sendo apontado como um potencial contraceptivo masculino, né? Já que você vai comprometer o processo de espermatogênese, tá? Esses andrógenos, então, vão ter como efeitos colaterais no sistema reprodutor masculino, né? O processo de atrofia testicular, né? Justamente pela menor presença de testosterona ali local, hipertrofia prostática, né? Você tem um estímulo para a próstata em hipertrofiar, ginecomastia, porque como você tem um aumento dos andrógenos circulantes, mais andrógenos pode alcançar a região das glândulas, a região mamária, né? E ser convertido em estrógenos, né? Ali localmente pela ação da aromatase e a zoospermina. Na mulher, né, no sistema reprodutor feminino, né, o uso desses anabolizantes vai promover hipertrofia do clitóris, atrofia uterina e irregularidade do ciclo menstrual. E além disso, né, esses esteroides anabolizantes têm efeitos sobre o sistema cardiovascular, favorecendo, né, ações como o aumento da pressão arterial, desenvolvendo hipertensão, hipertrofia cardíaca, aterogênese e aumento da trombose. Esse processo de aterogênese é bem característico devido à capacidade desses andrógenos em atuar no fígado, né, promovendo um aumento de LDL circulante, uma redução de HDL, favorecendo então esse processo de formação das placas de ateroma. Então a gente observa que esses esteroides, né, o uso desses esteroides anabolizantes podem ser utilizados em algumas situações, serem desejáveis em algumas situações na prática clínica, mas é importante ter um acompanhamento desse indivíduo justamente para evitar esses efeitos colaterais. E é importante reforçar que o uso indiscriminado pode gerar prejuízos importantes para a saúde dos indivíduos. Então, com essa aula, né, a gente viu que esse indivíduo, que o processo, né, de
produção de andrógenos sexuais, né, no indivíduo do sexo masculino, é importante para promover o desenvolvimento do seu aparelho reprodutor, permitindo então que esse indivíduo se torne um indivíduo fértil, tá? No início da vida, né, aquele aumento de andrógenos vai ser importante para favorecer, né, a formação da genitália masculina, o crescimento dos testículos e sua descida, bem como o aumento do pênis, né, ações mediadas pelas gonadotrofinas, né, estimulando essa produção de andrógenos. Aquela elevação de andrógenos logo após o nascimento vai ter um papel importante para o aumento do pênis ali no início da vida. E durante a fase da infância, não são observadas alterações importantes na concentração. Na verdade, o indivíduo apresenta baixíssimas concentrações de testosterona e de gonadotrofinas, características daquela alteração do eixo nessa fase da vida. Com a reativação do eixo, né, na puberdade, o indivíduo então vai ganhar a capacidade, né, vai promover, né, o aumento das gonadotrofinas, vai promover a maturação das células de Sertoli e de Leydig, favorecendo então o crescimento do testículo e a capacidade, né, das células germinativas em produzir, né, em promover o processo de espermatogênese, e dessa forma esse indivíduo ganha a capacidade de ter a secreção exócrina, né, de esperma e a aquisição de características sexuais secundárias pelo aumento da testosterona, pelo aumento da capacidade de produção desses andrógenos. Então já é de se esperar que indivíduos que têm um comprometimento na produção dos andrógenos sexuais apresentem alterações em todos esses processos, ganhando então a característica de infertilidade e disfunção sexual na vida adulta. Esse fenômeno é chamado de hipogonadismo. O hipogonadismo ele pode ser dado de forma primária, quando ele acomete o testículo, ou de forma secundária, quando ele é central, acometendo lá o eixo. Tá? Em decorrência desse hipogonadismo, né, esse indivíduo pode apresentar uma genitália ambígua ou com características do sexo feminino, tá? Ele pode apresentar um micropênis, justamente por afetar esse processo de aumento do pênis no início da vida, que é dependente desse aumento dos andrógenos. Durante esse período de quiescência não existe nenhuma característica específica, né? Já que é esperado realmente baixas concentrações desses andrógenos, e devido a esse processo, a essa característica de hipogonadismo, esse indivíduo ele apresenta uma ausência de puberdade, já que ele não consegue sintetizar e secretar esses andrógenos, o que vai comprometer todo o processo de maturação do trato reprodutor masculino, né, comprometendo a aquisição das características sexuais secundárias, mas também o crescimento do testículo e a capacidade de produzir o sêmen, né, ou vai comprometer o processo de espermatogênese, e esse indivíduo, então, ele tem a característica de infertilidade e disfunção sexual. Tá? É importante lembrar que o hipogonadismo ele pode ser tratado com uma reposição hormonal. Eu quero agradecer a atenção de todos até aqui e deixo novamente meu e-mail para eventuais dúvidas. Obrigada.